Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Olé SA na área, o programa de negócios, dos cases de sucesso no esporte e principalmente apresentamos aqui grandes líderes, sugestões e soluções aplicadas dentro do esporte pelas marcas e produtos. É um prazer ter você aqui comigo. E esse programa, além do Brasil todo, rede nacional, nós também estamos sendo vistos nos Estados Unidos e na América Latina. Olha o privilégio, meu craque. Eu tenho o prazer hoje de falar com uma das figuras mais queridas, não é? Do meio onde trafega, Luiz Alberto Sadala. Beto Sadala e Sadalinha para os mais íntimos. Sadalinha é diretor e representante aqui no Brasil dos hotéis cassino Wynn Encore em Las Vegas, o Cassino de Mônaco em Mônaco e o Enjoy em Punta del Este. Reúne empresários, líderes de opinião e pessoas influentes para poder, dentro do teu segmento, trazer a geração de oportunidades e ideias que possam contribuir com o fomento do jogo legalizado e sites de aposta para que a gente possa criar postos de trabalho e também uma conexão turística entre o Brasil e o mundo. Sadalinha, que prazer em tê-lo aqui, meu craque. Betão, é isso aí. Você conseguiu explanar a situação que acontece hoje no mundo, né? Então, o mundo inteiro está aberto com esses sites, com esses programas de cassinos, de hotelaria, que traz muitos recursos para o país, né? Então, muitos empregos, turismo, que você tem que pensar de uma forma ampla a abertura dos jogos no Brasil. Então, você exatamente deu uma explanação do que precisa acontecer nesse país e acho que agora é o momento mais propício, as coisas estão caminhando para que tudo aconteça e os cassinos, grandes corporações, venham ao Brasil e trazem todo esse aparato de impostos que você vai ter essa arrecadação maravilhosa e que você consiga trazer esse núcleo enorme de geração de empregos, construção civil e na ordem de 20 bilhões de impostos por ano, você não pode desprezar uma situação dessa para o país. É verdade. Sadala, eu quero que você fale um pouco da tua atuação no setor para que o nosso craque no Brasil e no mundo, onde estamos tendo exibidos, conheça um pouco desse movimento que você faz, que é muito próspero e importante. A gente mexe com o turismo, né? Então, não só o jogo que as pessoas vão viajar, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não jogo, eu não vou para Las Vegas porque eu não jogo. Mas assim, 0,001% das pessoas vão para jogar. Então você tem uma cidade em Las Vegas que você tem os melhores shows, espetáculos, restaurantes, aquele mundo de conglomerado de hotéis maravilhosos. Então as pessoas vão aproveitar a viagem e a gente abre o turismo para o mundo, né? Exatamente, Las Vegas, Wynn, que nós estamos, que foi eleito o melhor hotel do mundo, assim como Mônaco, que é o Principado de Mônaco, que tem todos aqueles hotéis, a gente representa os hotéis, Monte Carlo Bay, Monte Carlo Beach, o Hermitage, Hotel de Paris, todo aquele conglomerado. E aqui em Punta del Este, que é o Enjoy, que é o melhor hotel da América Latina, aqui embaixo, né? O melhor hotel cassino da América Latina e está muito próximo aqui, Punta del Este, que é uma cidade maravilhosa, turismo, segurança, você tem toda aquela situação diferenciada que é Punta del Este, as pessoas passando o Réveillon lá, a cidade está cada vez mais se abrindo. Então, nós temos basicamente esses 3 hotéis que a gente viaja para o mundo em relação a levar as pessoas para esses hotéis. O mais interessante do que você está dizendo, e é importante que você se fixe, especialmente no turismo e nos investimentos, é que essas pessoas, esses empresários, essas pessoas que são seus clientes e que frequentam esses hotéis como turistas realmente para o turismo, eles podem fazer uma inversão aqui no Brasil. Se os hotéis estiverem capacitados, se você tiver realmente os cassinos legalizados, o jogo legalizado, as pessoas podem fazer os investimentos aqui e esse imposto fica aqui, você falou da ordem de 20 bilhões. Quer dizer, é algo absolutamente a ser levado em consideração. Você falou de Mônaco e falou de Las Vegas,
E a Liberty Media, que é hoje a dona, a detentora dos direitos da Fórmula 1, não é? Até a Liberty Media assumir e comprar a Fórmula 1 do Bernie Eccleston, os Estados Unidos, a população americana tinha uma certa aversão à Fórmula 1. E hoje nós temos 3 grandes prêmios dos Estados Unidos. Austin, que leva milhões de pessoas, são 450 mil pessoas, né, milhares de pessoas. Nós temos Miami, já pelo 2º ano consolidado, tudo vendido, e tivemos pela primeira vez no ano passado Las Vegas, e você me contava que foi um sucesso extraordinário. Quero que você fale, então, Sadala, um pouco da Fórmula 1 em Mônaco e em Vegas. Vou te falar, começando assim com Vegas, que foi a primeira, foi um recorde de arrecadamento na história de Las Vegas. Você vê que o turismo, tudo aquilo que vem proveniente do turismo, você vê na Europa os países que não produzem nada, mas produzem a beleza natural dos países. Então o turismo, o mundo, os recursos que chegam na cidade é uma coisa maravilhosa. Las Vegas, já com toda aquela magia que tem a cidade, ela nunca para. Então agora, eles estão abrindo agora o Super Bowl, que foi maravilhoso, e a Fórmula 1 foi uma coisa assim, diferenciada. Mesma coisa Mônaco. Você vê Mônaco, é recorde de arrecadação em toda a cidade quando tem um grande prêmio de Mônaco. Isso é o que vai acontecer com o Brasil. Pra você ter uma ideia, eu vou te dar, você estava falando de 20 bilhões. Para você ter uma ideia, hoje, uma informação de cocheira, que as pessoas não sabem. Muito obrigado. Mas 2% do PIB da Inglaterra são pagos provenientes do mundo do jogo. Para você ter uma ideia, você fala assim, quem é a pessoa que mais paga impostos na Inglaterra? É o site 365, maior pagador de impostos. E faz 2% do PIB da Inglaterra. E dos Estados Unidos, 1,2% do PIB americano. Quer dizer, você não pode desprezar esses recursos que vêm provenientes do jogo. Eu acho que agora está numa hora exata para as pessoas conseguirem entender a dimensão que é você enxergar isso que você está falando. Fórmula 1, futebol, Super Bowl, as coisas estão acontecendo. E o país vem, os recursos vêm. Você imagina você construir hotéis no Brasil com toda aquela estrutura, né, de shows, entretenimento. Quer dizer, vai ser uma coisa maravilhosa, além do que os recursos que são provenientes, vai ser um sucesso para o país. E todos os países desenvolvidos no mundo têm o cassino, que já tem jogo no Brasil. Só falta regulamentar para que a gente consiga deixar tudo praticamente organizado, pagando impostos, e o país prosperar e levar uma vantagem com tudo isso. E depois você destinar esses recursos para a Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria dos Esportes. Aí você brinca. Mas eu acho que agora o momento está mais propício, nunca teve tão favorável como agora, Betão. Eu vou dizer algo importante e que você materializou bem nas suas palavras, que é a destinação para o esporte. Nós tivemos, num passado recente, o bingo, né, no Brasil, legalizado, que era amparado por entidades esportivas. Isso foi fundamental para a captação, para a qualificação de atletas, para a revelação de novos centros de treinamentos. Então, tomara que a gente crie uma linha convergente entre o setor de turismo, de hotelaria, que o jogo pode trazer para o setor de esportes, para que a gente possa, de alguma maneira, gerar muito mais recursos humanos e também recursos financeiros. Você está comigo, meu craque, no Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios da televisão brasileira. Hoje, direto aqui, na Faria Lima, em São Paulo, no escritório de Luiz Alberto Sadala. O Beto Sadala, o Sadalinha, o querido Sadalinha, que está prestando uma informação muito importante para você, empresário, para você, pessoa física, e principalmente para você que está envolvido na legalização do jogo, para que você crie uma consciência importante, sabedora, que a geração de oportunidade é, na opinião do maior expert do segmento e do mercado brasileiro e internacional, um movimento muito próspero. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Olé SA Sports and Business na área.
o programa de negócios do esporte da televisão brasileira. Os cases de sucesso, as experiências e desafio daqueles que investem no esporte, seja líder empresarial ou líder esportivo de entidades, clubes. Isso é muito importante, porque a nossa mensagem é para fazer você acreditar no esporte como uma alternativa de mídia, uma mídia alternativa e um fortalecimento para sua marca e produto. Nesta semana, eu recebo com muito carinho Luiz Alberto Sadala. Alberto Sadala, o Sadalinha, que é representante dos hotéis cassino em Las Vegas, Wynn Encore, em Punta del Este do Enjoy e do Cassino de Mônaco, em Mônaco. Sadala, me chama muito a atenção a grande quantidade de eventos culturais, artísticos que Las Vegas, que Punta del Este, que Mônaco promovem, por conta, evidentemente, da infraestrutura dos cassinos. Isso significa que nós temos atores, atrizes, diretores, músicos, enfim, toda uma cadeia artística envolvida, decorrente, evidentemente, desses espaços que superlotam, não só pelos hóspedes, mas sim pelas pessoas que estão lá. Queria que você falasse um pouco desse movimento. Sempre que você pega, por exemplo, Punta del Este. Punta del Este era uma cidade que ela tinha um número de turistas que ela recebia e depois abriram o cassino lá, o Conrad. A cidade se transformou. O número de arrecadação triplicou. Por quê? As pessoas conseguem ter um atrativo porque de você chegar num cassino, porque não é o jogo só que a pessoa imagina, é tudo aquilo que a gente fala. É o número de artistas que vão ter um show, aí as pessoas vão para assistir o show, aí as pessoas depois de lá concomitante vão para um restaurante, aí as pessoas depois, sabendo que tem todo esse acontecimimento, a pessoa quer fazer um evento, você pega uma BMW, pega uma Mercedes, você quer uma Rolex, a BYD, quer fazer algum evento. Então você consegue fazer uma situação das pessoas virem e promoverem os cassinos no mundo. Porque são grandes grupos e muita estrutura. E a classe artística fica favorecida? A classe artística fica favorecida. Claro, o número de empregos que acontece no mundo artístico é uma coisa de você fala assim, que maravilha, né? Shows e as pessoas cantando, você está num restaurante, música ao vivo, você passa outros artistas, quer dizer, tudo acontece no mundo que você tem o jogo como instrumento de você trazer um marketing, né? O que é o marketing? O marketing é dar para receber. Então você promove, você faz as coisas, os artistas, os restaurantes, os grandes eventos, shows, sempre você promove numa grande corporação, que as pessoas trazem e fazem. O investimento da ordem de 2, 3 bilhões, não é qualquer um que faz o investimento. Eu toquei nesse assunto porque a classe artística no Brasil, o Brasil sofre muito, não é, com a falta de oportunidade para os artistas. E a vinda do jogo pode realmente trazer uma recorrência dentro da vida das pessoas. Eu quero tocar no assunto da Fórmula 1 em Vegas, porque além de Vegas interferir, digamos, de maneira positiva e dar um valor agregado à Fórmula 1, a Fórmula 1 também deu um valor agregado a Vegas e criou uma simbiose, se assim eu posso colocar, de glamour, com uma organização impecável e, principalmente, gerar o interesse do planeta. A experiência da Fórmula 1 em Las Vegas foi positiva? Você aprovou? Vou te falar, foi uma situação completamente diferenciada. Primeiro que ela foi à noite, noturna, né? Foi um acontecimento. Eles fizeram aqueles paddocks, que foi a coisa mais linda, assim, uma estrutura que eles fizeram. Então você tinha toda uma qualificação, você chegava, toalha na mesa, vinho, uma estrutura enorme. Foi sensacional. O número de pessoas, os americanos, né? Então o mercado doméstico pegou fogo e o mercado internacional. Aquilo que eu te falei, foi um recorde de arrecadação na história de Las Vegas. Recorde. Você imagina se eu gostei ou não, você imagina como é que foi a situação. Então todas as pessoas, teve algumas pessoas que foram assistir o jogo do Real Madrid
com o Girona, pegaram o avião para vir para Vegas. Foi um acontecimento que todo mundo queria Você sentir. disse que não tinha nem um quarto disponível. Não tinha, tamanha a procura. E os preços estavam muito caros também. A cidade nunca recebeu tantas pessoas de fora como foi na Fórmula 1. Foi sensacional. Olha, é muito importante esse depoimento do Sadala, porque, evidentemente, ele é o termômetro, não é, desses acontecimentos que evidentemente, rolam em Las Vegas, no Enjoy e também em Mônaco, não é? E a gente precisa passar essa mensagem. Sabe por quê, Sadala? Porque as pessoas precisam entender que o evento é muito mais importante do que a própria prática esportiva. E o americano sabe fazer isso de maneira muito experiente. Então, olha o que eu disse. O evento é muito maior do que a própria prática esportiva. E você consegue, dentro do evento, criar uma geração recorrente de recursos financeiros. Você tem as empresas de bebida, você tem as empresas de moda, você tem os patrocínios, você, enfim, tem aí uma infinidade de atividades e aplicações de renda através das empresas periféricas que se juntam à bilheteria, que se juntam a toda a promoção e cria realmente um grande espetáculo. Grande espetáculo foi essa nossa entrevista, Sadala. E eu termino aqui agradecendo. Nós estamos aqui no escritório, na Faria Lima, da Sadala Turismo. Estamos com a Bruna, com a Bianca, com o Paulo, com a Chile e com o Prando aqui, que estão nos ouvindo. E mais do que uma entrevista, você está prestando um serviço de utilidade pública, mostrando de fato que os recursos oriundos de uma abertura responsável do jogo no Brasil gera emprego, gera prosperidade, traz divisas, cria dentro da classe artística, estrutural e dos esportes um movimento absolutamente fantástico. Las Vegas mostrou, foi a maior arrecadação da história de Las Vegas. Quando eu junto o jogo e o esporte, é sucesso. Sadalinha, obrigado. Uma satisfação estar com vocês aqui, Betão, passando um pouco das informações, as coisas que acontecem, não só da Fórmula 1 em Las Vegas, como Mônaco também, a maior arrecadação do ano na cidade de Mônaco é na Fórmula 1. É na Fórmula 1? Na Fórmula 1. E você, quando você tem aqui grandes corporações, sabendo que nós temos a nossa Fórmula 1 também, é mais fácil para você promover, porque você pode promover alguma coisa nos cassinos concomitante com a Fórmula 1. Então, é só aquilo que você falou, o americano sabe fazer como ninguém. E nós vamos fazer também. Chegou a hora, nunca é tarde para se amar, nunca é tarde para as coisas acontecerem. E eu não tenho dúvidas que agora a aprovação vai ser concretizada. É só deixar essa nossa gente mostrar o seu valor, assim como você fez. Você está comigo no Olé SA Sports and Business. Nesta semana, a entrevista foi com Luiz Alberto Sadala, o Beto Sadala, o Sadalinha, representante dos hotéis Cassino em Las Vegas, o Incor, em Punta del Este, o Enjoy e o Cassino de Mônaco, em Mônaco. Uma entrevista inspiradora, que efetivamente fez você pensar e refletir quanto é importante os investimentos vindos dos jogos e a abertura de divisas que podem, dentro da nossa sociedade, gerar muito valor agregado. Olé SA, é aqui, meu craque, que os negócios no esporte acontecem. Meus craques de todo o Brasil, você está comigo aqui no Olé SA Sports and Business. O programa de negócio da televisão brasileira, dos cases de sucesso, onde grandes líderes empresariais e de entidades esportivas se apresentam para contar as suas histórias, suas experiências e os seus desafios. Os cases de sucesso e a importância do esporte na contribuição das marcas e produtos que o apoiam. Nesta semana, eu estou com Luiz Alberto Sadala, o Beto Sadala, o Sadalinha, querido Sadalinha por todos, que é representante dos hotéis Wynn Encore em Las Vegas, Enjoy em Punta del Este e em Mônaco, no Cassino de Mônaco. Sadala, a gente está vivendo um momento
há muitos anos já, onde o pôquer entrou, foi legalizado, entrou de maneira absolutamente, eu diria, importante dentro do Brasil, dos jogos, e se tornou um esporte. Eu quero que você fale sobre o pôquer como esporte da mente. Olha, eu acho que o pôquer é um desafio assim como o xadrez, né? Porque realmente é o esporte da mente, porque no pôquer, na continuação, vence sempre quem joga melhor. A sorte é uma coisa que ela fica com todo mundo, mas se você distribuir, às vezes, no momento de sorte, por que é o esporte da mente? Porque no momento de sorte, você tem que aproveitar o máximo quando você está com sorte. E por que no momento, quando está desfavorável, a gente não fala azar, quando o momento não está bom, então você pega e você vai cadenciando, você vai passando, você vai esperando o momento certo. Esse que é o diferencial de um grande jogador. Você tem aquela sensação de você não se desesperar quando as coisas não estão indo bem. Você espera o momento certo para você chegar depois e conseguir esperar no momento favorável, você que as coisas estão acontecendo, aí você vai jogando, vai apostando quando as coisas estão totalmente favoráveis. Então, por isso que ele é determinado, porque você determina. É um jogo de habilidade? É um jogo totalmente de habilidade. Vence o melhor. Os grandes ganhadores são sempre ganhadores. E os perdedores vão observando. Tudo na vida é você observar. Se você observar os ganhadores e você vai prestando atenção, você vai entendendo, né? Que não adianta você forçar quando as coisas não estão indo. E tudo na vida. Porque o jogo é como se fosse uma análise da vida, né? As coisas estão indo bem, as coisas estão indo mal, que nem no jogo, você pega as cartas, estão indo bem, estão indo mal. Então você faz uma reflexão. A hora que as coisas estão favoráveis, você pega e você tem a situação favorável, as coisas já vêm automático, as cartas já vêm. O jogo é um estado de espírito. Se você estiver bem, cabeça, mente, corpo, as cartas vêm. Se você estiver conturbado, as cartas somem. Então, a brincadeira... E tem a sorte. E tem a sorte que tem, ela é distribuída para todo mundo tem uma hora que vem tudo. Mas tem alguém que tem mais sorte que todo mundo? Mas geralmente, tipo assim, eu sou um pouco assim... O Sortinha, por exemplo? O Sortinha. Então, eu acho que o importante é você ter a percepção de você entender todo jogo, quando você entra, você tem que entender como é que são as regras e se sentir favorável. A hora que você se sentir favorável, tudo acontece. O torneio de pôquer, hoje a gente tem casas de pôquer, né, em São Paulo e no Brasil, sendo bastante frequentadas, legalizadas como esporte, enfim, os torneios, evidentemente. Eu tive com você em Vegas, na Copa América, não é? E tive a oportunidade de ver um grande torneio que gerou, se não me engano, 2 milhões de dólares. E eu vi a volúpia das pessoas em participar, em poder estar presente para jogar, para poder estar criando networking também. Então, o pôquer vai muito além da mesa, ele cria a geração de oportunidade, de network, de negócio. Fala um pouco desse lado que eu acho que é importante. É que geralmente, uma pessoa, um empresário, um cara arrojado, ele gosta de operar na bolsa, ele gosta de comprar um terreno num lugar que não está valorizado, e daqui a pouco passa o metrô, e daqui a pouco as coisas crescem e as coisas acontecem. Então, a mesma coisa do jogo, né? O jogo está muito linkado com isso, com a vontade que a pessoa tem de estar próximo dos amigos, você fuma um charuto, você fala, vamos jogar, o desafio. Então, isso tudo te leva a você ter essa vontade, né? Todo esse entusiasmo de estar em algum lugar, que nem você falou, lá nós tivemos um torneio que o hotel pôs 2 milhões de dólares, e as pessoas vão atrás do sonho, da conquista, de estar bem para jogar o jogo. Aí sim você tem que ter a sorte naquele momento, você observar, você conseguir aproveitar esses momentos para você conseguir chegar numa final. E muitos dos brasileiros, tivemos sorte que foi um brasileiro que ganhou o torneio nosso. Que então maravilha. Isso aí foi melhor ainda. Então, eu acho que tudo que move o desafio, o entusiasmo, a vontade de estar num lugar com os amigos é sempre próspero e as coisas sempre acontecem, principalmente em Las Vegas. Ô Sadalinha, você falou, você fez um comparativo muito interessante entre o movimento do jogo e a vida.
não é? Às vezes a gente está num momento, no inferno astral, digamos assim, a gente está num momento em que a gente tem que parar, repensar, mas muitas vezes a gente não consegue, pela ansiedade, pela necessidade ou por outros motivos dos mais variados. Dá uma dica de como a gente pode, no jogo, por exemplo, não é? Se está num momento ruim, como você disse, se as cartas não vêm, por exemplo, o que deve ser feito para poder tentar virar o jogo de maneira literal? Betão, como tudo na vida, você não pode perder o controle, o equilíbrio, você não pode perder o prumo. Mas é difícil. Não, mas sabe o que acontece? Vou te dar algumas dicas. E eu faço isso e ela Funciona? funciona muito. Muito bem. Às vezes você está normal, você está na mesa, as cartas não vêm, as coisas não acontecem, mas você tem que sempre buscar uma energia. Você tem que sair, vamos supor, abre uma janela, olha para o céu. Se for de dia, você olha para o céu. Se for à noite, você olha para a lua, olha para a estrela. E você começa a mentalizar alguma coisa. Você volta para a mesa depois diferente. Então, tudo está na sua mente. Você deixa a mesa e... Você deixa, sai, aí você lembra da sua infância, lembra de alguma coisa que você gosta, lembra algum negócio que você fez, lembra da sua namorada que você deu primeiro beijo. Alguma coisa que te faça você reconquistar a capacidade energética que você tem de você mentalizar coisas boas. E aí você volta para a mesa, porque você estando no estado de espírito, você não perdendo, é normal, não é que você faz isso. Só que você diminui, você estando no bem-estar, mesmo você perdendo, você está lá, curtindo, você não perde o equilíbrio. O importante é a pessoa não perder o equilíbrio e saber que a qualquer momento as coisas vão vir. Eu às vezes estou perdendo, fico horas perdendo, 3, 4 horas perdendo. Mas daqui a pouco melhora, sempre melhora. E o jogo não é um dia, o jogo é uma continuação. Então, se você perde hoje, perde amanhã, mas se você no dia de perder, você perdeu menos, depois, quando for para ganhar, você vem tudo com juro e correção e ganha. Cabeça boa sempre. Nesta semana, recebo Luiz Alberto Sadala, o Beto Sadala, o Sadalinha. Eu falo Beto Sadala e Sadalinha porque muitas pessoas no Brasil e no mundo conhecem você, Sadala, como Beto Sadala ou como Sadalinha. Então, é generoso. É um bom pai de família, é um craque espetacular que nesta semana presta um depoimento importante sobre os investimentos do turismo e do jogo no esporte. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começando aqui o OLSA Sports and Business, o programa de negócios no esporte na televisão brasileira. Case de sucesso, grandes líderes empresariais de entidades esportivas, de clubes esportivos, se apresentam aqui, contam seus desafios, as suas experiências e transformam realmente a sua tomada de decisão a favor do esporte, com a sua marca e produto. Esse é o pilar mais importante desse programa, mostrar a importância que o esporte tem na propagação das marcas e produtos. Nessa semana, recebo com muito prazer, em seu escritório, aqui na Faria Lima, em São Paulo, no Boulevard de São Paulo, Luiz Alberto Sadala, Beto Sadala, o Sadalinha, que é representante, diretor dos hotéis Wynn Encore em Las Vegas, Enjoy em Punta del Este e também o Cassino de Mônaco, lá em Mônaco. Sadalinha, as apostas esportivas, elas foram legalizadas. Demorou para legalizar, mas foram legalizadas e a gente tem hoje uma geração de tributos muito importante para os investimentos e nos programas anteriores você citou isso com muito destaque. Eu quero que você fale um pouco das apostas esportivas, dos jogos da sorte e se o Brasil está no caminho certo. Beto, eu acho que a gente tem que ter sempre a consciência das apostas, né? Eu acho que você não pode deixar fechado e o governo dizer o que você pode e o que você não pode. É livre, mas a pessoa tem que ter a consciência de entender se faz aposta, se não faz, se está indo bem, se está indo mal. A administração financeira é muito importante a pessoa ter a consciência. Eu acho que o Brasil está na forma corretíssima pelo número de pessoas que serão beneficiadas em relação à geração de impostos que estão vindo
dentre o mundo do jogo. Então eu acho que essa situação agora dos sites, a regularização dos cassinos, esse ponto eu acho que está numa hora madura para o país entender que todos os países desenvolvidos do mundo, com a biodiversidade que tem esse país, as praias, lençóis maranhenses e a beleza, o Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, tudo isso que a gente possa conseguir trazer, é um absurdo o Brasil, com toda essa extensão territorial, ter 6 milhões de turistas por ano, quer dizer, você pega o Coliseu, recebe 7 milhões, a Torre Eiffel recebe 8 milhões. Então, o Brasil teria que aumentar isso daí. Eu não vejo propagandas de turismo no mundo, entendeu? Não vejo nada do Brasil. Então, eu acho que, pelo menos, abrindo, tendo essa abertura dos sites de apostas, dos cassinos, automaticamente... As divisas ficam mais favorecidas. Sim, ficam mais favorecidos e as coisas irão acontecer e o turismo tem que aumentar, porque os recursos que o país recebe, uma lojinha que vem um turista e compra, entendeu? É uma coisa assim, a dimensão é monstruosa. E eu acho que o caminho demorou. Todos os países desenvolvidos do mundo, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, todos têm cassino. E não tem nos países, eu até brinco, né, satirizo, não tem na Mongólia, Trinidad e Tobago, quer dizer. Então, quer dizer, eles estão, quem está certo, né? Os países desenvolvidos. Então, eu acho que chegou a hora certa das pessoas entenderem e os recursos virem provenientes do jogo para o Brasil. Eu acho que é interessante o que você está dizendo, porque com a regulamentação dos sites de aposta, a gente consegue criar essa consciência, um aprendizado didático e pedagógico para as pessoas saberem apostar. Porque muitas das pessoas que apostam, às vezes, não têm a profundidade e podem extrair dessas apostas um movimento que possa ser favorável a ele. Eu apostei aqui e eu quero ganhar. Se eu tiver o pleno conhecimento, ou pelo menos num índice absolutamente elevado, eu consigo fazer uma aposta muito mais consciente. Acho isso muito legal. Só da outra coisa que me chama muito a atenção é que os grandes eventos esportivos no mundo, principalmente em Vegas, acontecem nos cassinos. Então, a gente tem lá no MGM, que reúne, não é, as áreas são muito mais propícias, não é? Estou dizendo do MGM, mas a grande maioria dos cassinos eles conseguem realizar. Eu falo do MGM porque me lembro de 2012, quando estivemos lá, e eu fui a seu convite, o Ronaldo Fenômeno, o presidente Ricardo Teixeira e algumas pessoas que foram convidadas, não para jogar, mas para estarem presentes naquela luta do Anderson Silva, em que ele fraturou a perna e nós estávamos lá. Milhares de pessoas, deu overbook, o planeta que ele está naquela luta, e Mike Tyson estava lá, e as lutas de boxe, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso e essa importância da prática esportiva e os espaços que os hotéis, cassinos abrem para esse tipo de atividade. Eu acho assim, começando, a gente tem sempre a preocupação de você chegar e deixar a sociedade se perder em relação a isso. Eu acho que a pessoa tem que ter a consciência de as apostas serem assim, uma coisa que não te atrapalhe, que seja uma situação de você falar assim, olha, tem um troco aqui e eu não vou mexer, não vou desestruturar os meus orçamentos e sobrou um troco aqui, vamos apostar. Aí, isso é que faz o movimento. Você pega o cassino, ele não ganha, a força do cassino são as maquininhas, são aquelas moedinhas que cada um põe um pouquinho. Então, os sites de apostas, entendeu? As pessoas têm que entender o seguinte, ela não pode se desestabilizar na vida. Isso que é importante, a pessoa ter essa conscientização que você falou, não se desestabilizarem com apostas, porque aí tudo vai bem. As grandes corporações, os grandes eventos, você lembra aquele que nós assistimos lá? Foi maravilhoso. É isso que eu quero saber, porque os cassinos estão preparados para isso e incendeiam milhares de pessoas no planeta. Porque os acontecimentos, a estrutura é muito boa, você tem dentro, para você ter uma ideia, você pega o Wynn. O Wynn tem 13 mil funcionários, o Wynn Encore tem 13 mil funcionários, tem 20 restaurantes internacionais, o único hotel do mundo que tem um campo de golfe certificado PGA 18 buracos. Então, quando eu vou para Las Vegas, eu não saio do Wynn.
Então, você quando tem estrutura, tudo aquilo que é feito e bem feito, você vai para um restaurante, o restaurante é bom, localização boa, tem estacionamento, comida boa, ele vai pegar fogo. As coisas acontecem quando tudo tem uma sintonia de bem-estar e de qualidade. Então, você imagina um hotel aqui no Brasil, você pega um Jockey Club, imagina um Wynn aqui no Jockey Club, com tudo. Aí a pessoa vai lá, ela tem todos aqueles eventos, tudo pode acontecer, ginásio, esporte, teatro, restaurantes, shows. Isso que a gente tem que entender. Mudar o sistema, você ter um serviço de qualidade, que no serviço de qualidade as pessoas não ligam, elas querem estar aonde as coisas funcionam. O maior problema que eu imagino do Brasil não é nada em relação ao que as pessoas imaginam que elas não sabem. O único problema que eu vejo é a segurança. A gente tem que entender e ser muito assim, assertivo na segurança, porque as coisas tendo segurança e tendo qualidade, você vai conseguir trazer grandes eventos para o país, grandes comemorações, e o que você tem de geração de emprego de pessoas, artistas que trabalham no cassino, pessoas que fazem parte de toda aquela atmosfera, é imensamente maior do que qualquer outro obstáculo. Eles, outra vez, só para a gente chegar e finalizar, eles estavam falando assim, as pessoas, às vezes você pega algum deputado, vai falar, não, vício de jogo e tal. O vício do jogo é o menor vício de todos em relação à bebida, à droga, sexo. Então você pega assim, 0,6% das pessoas que começam a beber vão ter problema de bebida. 0,5% das pessoas que utilizam, que usam droga, vão ter problema de drogas. E no jogo, a pessoa que vai ter o problema de jogo, pode ser que tenha, claro, vai ter isso, mas o número de... Só para concluir, isso é estatística. 0,4% das pessoas vão ter problema com o jogo. Então é estatística. Agora, o universo de pessoas que serão beneficiadas com tudo isso é imensamente maior. Então, eu acho que isso, educação, você pôr na cabeça das pessoas que elas têm que entender o jogo, a forma de jogar, isso que é importante, a pessoa conseguir ter essa conscientização. A pessoa, quando tem a conscientização, ela pode fazer tudo, tudo pode acontecer. Perfeito. E as coisas acontecem. Eu quero terminar esse programa dizendo que nós temos aqui no Brasil, apenas para transportar, quando o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, foi concebido, o Allianz Parque é hoje o estádio, a arena no mundo com o maior número de shows. E o Brasil está absolutamente preparado para isso. Recebemos milhares de pessoas que estão absolutamente bem recebidas em todos os pontos de vista da gastronomia, da infraestrutura, do estacionamento, da segurança. Então, o que o Sadala está dizendo é importante. Por quê? Porque vai ajudar o Brasil a criar recursos infraestruturais que vão contribuir, evidentemente, para a vinda de recursos financeiros estrangeiros. Você está comigo, meu craque? No Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Essa semana, com o Luiz Alberto Sadala, o Beto Sadala, o Sadalinha, que conta suas experiências, seus desafios. Ele, que é diretor de Wincor em Las Vegas, do Enjoy em Punta del Este e também do Cassino de Mônaco, e mostra realmente que o jogo vai muito mais do que as cartas do baralho e do que as fichas e do que a mesa. Continue comigo, meu craque.